travada, me desculpe. Sempre me assusto com isso. Mas enfim. Hoje, o conteúdo, nós iremos aprender sobre razões, proporções, múltiplos, divisores e porcentagem. Pois é. Vocês se lembram de alguma aula que vocês tiveram lá no ensino fundamental que envolveu Pix, essas coisas? Tipo, se aprender um pouco sobre proporções? Eu lembro. Lembra? Eu lembro que onde eu estudava, a gente fez Pix, acho que, não sei como que foi, mas eu me lembro que nós fizemos Pix e aprendemos sobre divisão e frações. E daí eu me lembrei dessa aula e coloquei uma pixazinha aqui. Ok, coisa de jogos. Bom, antes da gente entrar em frações, a gente vai dar uma relembrada no que é um MMC e o que é um MDC. Bom, o MMC, ele é o mínimo múltiplo comum entre dois números. E deixa eu só baixar aqui. Tá tampando essa parte aqui? Vocês estão vendo? Acho que agora tá melhor. Não sei. Mas enfim. O MMC, ele vai ser o quê? Vai ser o mínimo múltiplo comum entre dois números. Então, ele vai ser o menor inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo dos dois números ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que a gente vai fazer uma tabelinha dos múltiplos, tipo uma tabuadazinha normal do número, tipo, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3. E a gente vai fazer isso com os dois números que a gente vai estar tirando o MMC. Então, aqui como a gente pode ver, o MMC de 3 e de 4. Bom, e aí, após a gente ter feito essa tabelinha, essa tabuada, a gente vai ver o primeiro número que vai aparecer nos dois ao mesmo tempo. Então, o primeiro número que apareceu aqui e aqui, que são iguais, foi o 12. Então, o mínimo múltiplo comum, nossa, parece trava-língua, mas o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 é o 12. Deu para entender um pouco do que é? A gente vai repassar de novo. Sim. Beleza. Vou colocar aqui. Ai, mas quando eu coloco aqui, ele some. Pera aí. Vou mexer nessa coisa aqui. Porque eu me sinto um pouquinho tia mexendo. Mas ok. Agora, a gente vai ver uma técnica de como calcular o MC. Porque vocês viram que ficou até um pouquinho grande, né? O cálculo só com um número, um 2 e o 3. O 2 e o 3 não. O 3 e o 4. Mas imagina se a gente quer fazer um MC de um número grande. Como que iria ser? Ó, só para você ver que isso é o início de uma tabuadinha. Olha o tão grande que fica. E mesmo colocando todo esse número, a gente não conseguiu encontrar o MC. Esse que é o método normal, né, da tabuada. Agora, um método que eu acho que a gente usa bastante é a fatoração. Bom, vocês lembram de como fatora? Ou se não lembrar, eu posso ensinar. Eu lembro um pouquinho. Lembra? A gente vai dar uma repassada. E você, Mel? Você lembra? Beleza, perfeito. Bom, então, basicamente, a gente vai fatorar. A gente vai pegar esses dois valores, né, que a gente quer tirar o MC, vai colocar uma vírgulazinha para separar os dois, e a gente vai tirar o fatoramento. A gente vai usar os números primos, que é os primeiros números primos, normalmente a gente usa, o 2, o 3, o 5, o 7. Você lembra o que é número primo? Não. Não? Beleza. O número primo é um número que ele só pode ser divisível por ele e por zero. Então, assim, o que significa, né? Meu Deus, o que é isso? Bora tirar uma prova desses números aqui. Bora pegar o 2. O 2. 2, a gente não dá para dividir por outro número, né? Porque ele já é um número muito pequeno. Mas, beleza, eu vou pegar um número maior, né? Bora pegar o 7. Tá vendo o 7 aqui? 7, ele não dá para dividir por 2, né? Porque vai dar um número com vírgula.
Então, basicamente, o número primo é quando você consegue fazer uma divisão, é quando ele não consegue ser dividido por outro número, além dele mesmo. E além do 1, né? Deu para entender? Eu posso dar uma repassada. Eu entendi. Então, tipo, o 5 seria um número primo ou não? Isso, o 5 é um número primo. Porque o 5 só pode ser dividido por 5 e por 1. Então, tipo, os números ímpares seriam primos? Não, Todos ou não? nem todos. Por exemplo, o 9. 9 é um número ímpar. Só que o 9 ele é divisível por 3. Ah, é verdade. Vou anotar aqui. Anota. Ó, depois eu posso mandar no grupo uma tabela, porque tem uma tabela imensa dos números primos. E os principais que a gente usa é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e depois vem o 21. 19. Eu não me lembro se o 19 é, mas. Deixa eu pensar. Acho que talvez. Não sei. Bateu uma dúvida agora. Mas tem uma tabelinha que depois eu mando para vocês e a gente usa justamente os números primos para fatorar. Então, uma fatoração, resumidamente, é a gente pegando o número e dividindo ele por números primos. Dividindo, 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 até o momento que vai dar um nos dois resultados. Bom, a gente pode fazer aqui, ó. Bora ver como que funciona, né? Na prática. A gente vai estar fatorando tanto o 18 quanto o 35. Beleza. O 18, ele é divisível por 2? Ele pode ser dividido por 2? Sim. Então, beleza. Aqui eu vou dividir por 2. Então, eu coloco 2 aqui e divido. Contudo, tá vendo aqui o 35? O 35 ele vai repetindo. Ele se repete porque não é divisível por 2 nem por 3. Correto? Não dá para eu dividir ele pelo 2 e dar um número que o resto dele, né? O resto esse resto. Peraí, por exemplo, aqui, por exemplo, 18. Nossa, minha letra. 18 dividido por 2. A gente sabe que se a gente multiplicar por 9, dá 18. E o resto dessa divisão aqui vai ser zero. Então, a gente precisa dividir aqui por um número que no final dele dê zero. E 35 não dá para dividir por 2, né? Daria, mas não teria um resto zero. Deu de entender o que a gente está fazendo aqui? Eu consegui entender. Beleza, depois a gente vai ter uns exercícios de fatoração, que eu acho que na prática dá para entender melhor. Bom, ok, eu tô tentando ver aqui. Beleza. O que acontece? Beleza, a gente dividiu aqui 18 por 2, deu 9. Porque 2 vezes 9 é 18. Aqui a gente continuou com 35. Ok, agora tem o 9. 9, ele não é mais divisível por 2. Então, a gente bora ver outro número primo. O próximo número primo é o 3. Bora verificar. 3 é divisível por 9? É. É. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. 3 dividido por 9. Ou, 3. 9 dividido por 3. Deu? 3. Então, a gente vai fazendo isso até no final da zero. Tá vendo aqui que deu 3? Se der 3, a gente já pode pegar o próprio número 3, que é um primo, e a gente dividir ele por ele mesmo. A gente ainda não mexeu no 5, ou no 35, porque ele não foi divisível nem por 3, nem por 2. Então, a gente só continua aqui repetindo ele, não tem problema repetir ele. Chegou aqui no final, que a gente dividiu 3 por 3, que deu 1. Agora sim a gente vai mexer com esse 35. Ok, 35. O único número primo que o 35 vai ser divisível vai ser o 5. exato. Vai ser o 5. Porque a gente, só de lembrar, se o número ele termina com 5, só o 5 vai dar para ser divisível por ele. Então a gente vai fatorar aqui colocando 5.
Coloquei o 5, 35. Dividi por 5, deu 7. Aí, outro número aqui, ó, que é primo, é o próprio 7. Então, 7 dividido por 7, deu 1. Beleza, fiz toda essa divisão, tudo bonitinho. Aqui deu 1 e aqui deu 1. Agora, o que eu vou fazer? Para a gente saber o MMC, é só a gente multiplicar esses números primos. Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 630. Então, o MMC de 18 e 35 é 630. Número grande, né? Deu de entender essa parte? Sim, eu achei bem fácil até. É só na prática. Depois, quando vocês forem fazendo várias fatorações, vocês vão ver que vocês vão gravar. Pelo menos esses 5 primeiros números primos vai estar na cabeça de vocês. Então, a gente fez... pode falar. Não tem outro depois de MMC, é MDC, não é? A gente vai agora. A gente vai mexer agora com o MDC. Ah, tá. Bom, então tá vendo aqui que iria demorar muito para chegar a 630? Então, só com a... pode falar que você fala. Pode falar. Meu microfone abriu sozinho. Então, basicamente, olha a diferença. A gente ia ter que fazer muitos cálculos aqui e a gente conseguiu fazer só com divisões, números primos. Então, a gente sabe que o MMC de 18,35 é 130. Ok. Agora a gente vai para o MMDC, que você falou. O MDC, diferente do MMC, ele vai ser o máximo divisor comum. Então, um é o mínimo e o outro é o máximo. Beleza. É na prática que aprende. Peraí, gente. Ok, meu irmãozinho também quer aprender matemática. Bom, basicamente aqui no MDC, ele vai ser o máximo divisor comum. E como a gente descobre isso? A gente vai descobrir fazendo a divisão, porém a divisão para baixo, né? Tipo aqui, ó, tá vendo que a gente vai pegar um número e a gente vai dividindo ele até chegar no 1. Basicamente a fatoração. Vou mostrar como que fica na fatorando. Aí aqui, quando a gente fez a divisão do 12 com 16, o máximo, o número máximo que a gente conseguiu dividir e que deu nos dois foi o 4, né? Tá vendo aqui? Não é o 1, nem o 2, nem o 3, foi o 4. O 4, ele tanto divide pelo 12 quanto pelo 16. Eu vou mostrar aqui a fatoração. Bom, aqui é um método rápido, que é o que a gente acabou de aprender, só que com MMC. Ok, eu estava tentando desmutar. Ok, agora a gente vai ver aqui, a gente vai fatorar, porque eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai pegar os dois números e vamos ir fazendo a divisão pelos números primos. Então, a gente começou pelo 2, depois a gente veio pelo 3. Beleza, aqui. Para a gente saber o resultado, a gente vai ter que dividir pelo número primo, que divide pelos 2. Ai, gente, tá sendo complicado com essa criança aqui. Mas... Seu cara tá muito engraçado. Ai, gente, mereço. Mas bora que bora, matemática. Só esperar um pouquinho aqui. Esse aqui é um pouco mais diferente, né? A gente não vai multiplicar todos. No caso, a gente só vai pegar dois números
que aparecem, tipo, dois números primos que aparecem ao mesmo tempo. Então, ok. Já já eu passo nele de novo, que agora minha cabeça ela bugou, mas já já eu passo nele de novo. Dividir pelo menor número primo, que divide pelo menos um dos números e marca todas as vezes que o primo dividir os dois números ao mesmo tempo. Isso ficou meio confuso. Agora que eu estou vendo. Depois eu vou dar uma olhada com os meninos e aí eu mostro pra vocês, tá? Não seria, tipo, só vai multiplicar os que aparecem duas vezes? Sei lá, mais de duas vezes, não É, sei. pois é. Eu tava tentando recordar isso. Peraí, eu vou. No final da aula, quando vocês estiverem fazendo o negócio, o exercício, aí eu dou uma olhada e mostro pra vocês, beleza? Que tem muita coisa ainda. Bom, agora a gente vai aprender sobre operações entre frações. Olha, eu tô me colocando aqui no negócio, que doido. A soma e subtração. O MC entre 2 e 2, entre 3 a 2 é logo 6. Como a gente sabe disso? É justamente aquele cálculo que a gente fez. A gente pode fatorar também. Logo, dividiremos 6 pelos denominadores e multiplicaremos o valor encontrado pelo numerador. Pois é, isso na prática eu acho que é mais fácil, porque ler. Gente, alguém quer uma criança? Que meu Deus! Não dá. Bom, então, como a gente sabe que é 6, a gente fez o MMC. A gente fez aquela fatoração, né? Ó, 2 por 3. Por 3. Oi, Niquinho. Olha aqui. Ai, gente, é muito ruim mexer com essa parte do Zoom. Ó, a gente fez aqui por 2 primeiro, e aqui deu 1, correto? 2 dividido por 2. Depois a gente repete o 3, depois ficou 3 aqui de novo, e coloca 1 aqui. Então, a multiplicação de 2 vezes 3 deu 6. Agora, para a gente fazer aqui, é uma coisa mais diferente. A gente primeiro divide, né? Nós iremos dividir. O que você tá fazendo? A Bibi tá dando aula. O que tá isso? E você tá me atrapalhando, sabia, Niquinho? Tá isso? É tipo... A gente primeiro divide e depois multiplica. Divide, multiplica. Divide, multiplica. Então, quando a gente divide 6 por 2, deu 3. Então, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar pelo numerador. Vocês lembram as propriedades de uma fração? Que tem embaixo é o denominador, que a gente esqueceu de explicar isso primeiro. Em cima é o numerador. Primeiro a gente divide e depois multiplica. Tem que lembrar isso. Divide e multiplica. Divide e multiplica. Então, a gente fez isso, basicamente. A gente pegou 6, dividiu por 2, deu 3. Depois a gente multiplicou pela parte de cima. A gente pegou 6, dividiu por 3, deu 2. E depois a gente multiplicou por de cima. Fazendo esse cálculo aqui meio doido, deu o quê? Aqui deu 3 e aqui deu 4. 3 mais 4 deu 7. E aí a gente só repete o numerador. Deu para entender esse cálculo? Eu não entendi. Não entendeu? Beleza, eu vou passar aqui de novo. Bom, a gente tem a propriedade para fazer subtração e multiplicação, a gente vai primeiro. Pega aqui a caneta. A gente vai sempre. Toda fração tem um numerador
que é a parte de cima, e tem um denominador, que é a parte de baixo. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai pegar o quê? Os dois números aqui de baixo, e a gente vai fazer aquele MMC, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que é colocando os dois números, e depois dividindo por número primo. Aham. Beleza. Agora, a gente sabe que... Ai, gente, o que me faltava? Martelada. Enfim, a gente sabe que o MMC de 2 e 3 deu 6. Você lembra aqui que eu acabei de mostrar? Aham. Ok. A gente sabe, então, que na vez do D vai ser o 6. Aqui nosso resultado final. Agora, na regra, a gente vai sempre dividir o nosso resultado do nosso MMC aqui. Deixa eu trocar de cor. A gente vai pegar o resultado do nosso MMC, a gente vai dividir pelo dominador e depois a gente vai multiplicar pelo numerador. Divide, multiplica, divide, multiplica. Então, aqui foi 6. Então, a gente vai pegar nosso 6 aqui, vai dividir por 2, que é esse resultado aqui. E depois multiplicar pelo de cima. Deu para entender? Agora sim. Não é assim? Beleza. Então, basicamente, fez isso. A gente vai pegar o resultado do MMC, que é aquela fatoração lá que a gente fez. A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, aqui é uma continha de mais. Então, a gente vai somar os dois. Mas se fosse menos, a gente só iria subtrair os dois. A gente não vai mexer com o de baixo, não. O resultado de baixo sempre será nosso MMC. Esse é o nosso MMC. Deu para entender também, Mel? Bom, beleza. Eu vou apagar aqui. Depois vocês vão ter um slide e vai dar para dar uma olhada. Agora a gente vai para a próxima parte. Como eu acabei de falar, na subtração será a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai mudar a parte de cima, o cálculo que a gente vai fazer em cima. A gente hoje está sendo um dia belo. Tem uma pessoa batendo na parede com martelo, olha que coisa linda. Dá para escutar esse barulho? Dá pra ouvir, mas não é uma coisa que tá incomodando, não. Ah, beleza. Quase para pegar esse martelo e tacar. Ops. Pegar o martelo e jogar no lago ali. Mas enfim, voltemos para o conteúdo. Agora, a divisão, multiplicação, é meio diferente. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui minha canetinha, super chique. Muito chique essa canetinha. Na multiplicação, vai ser uma multiplicação básica. A gente vai multiplicar o de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. Simples. Já a divisão, a gente vai fazer o quê? Na divisão, a gente vai... É o próximo conteúdo, né? É a próxima página. Eu já ia mostrar aqui, só que nem ia ter sentido. Mas a multiplicação é bem simples. A gente vai multiplicar de baixo por de baixo e de cima pelo de cima. Deu de entender? Podem mandar mensagem. Sim. Eu acho que a parte mais fácil é a multiplicação. Porque você viu que a subtração e a adição, a gente tem que fazer aquele negócio. MMC, dividir por de baixo, multiplicar por cima. Já que não. Uma coisa que é bom vocês ficarem atentas... Gente, meu irmãozinho parece que ele tá encapetado. Menino! Tu para! Voltemos. Bom, uma coisa que é muito importante é que em toda fração vocês têm que ver uma forma de simplificar, caso for possível. Vocês lembram como simplifica? Vai, mais ou menos. Mais ou menos? Beleza, eu vou mostrar aqui como simplifica. Aqui. Aqui tá meu lindo 18, né? E tá um lindo 10. Simplificação é basicamente aquela fatoração. A diferença é que a gente não vai fazer aquela tabelinha lá bonitinha.
Pode falar, Mel. Mais ou menos também? Então, basicamente, a gente vai fatorar é uma forma meio que... São várias fraçõezinhas daquele MMC que a gente faz. Aquele lá com a fatoração que a gente faz. Que a gente coloca uma linhazinha, 18 e o 10. Na vez de a gente fazer isso, a gente vai fazer por fração. Então, aqui o primeiro. O primeiro deu 18 por 10. Então, a gente vai pegar aqui o nosso primeiro número primo, que seria o 2. Não, acho que você tá com o microfone aberto. Você quer falar alguma coisa? Viu sem querer. Acontece. Bom, aqui a gente vai fatorando, né? A gente vai fazer uma fatoração, basicamente. Simplificar para você fatorar. 18 dividido por 2. 9. Agora a gente pega o 10. Divide por 2. 5. Só que a diferença desse daqui, pela aquela fatoração que a gente faz aqui, é que a gente não vai poder simplificar se os dois números aqui não podem ser pelo mesmo número. Tá vendo aqui em cima? Aqui em cima a gente daria para dividir por 3, correto? Contudo, aqui embaixo não dá para dividir por 3. Então, o nosso cálculo aqui, nossa simplificação, ela acaba aqui. Deu de entender a diferença da simplificação da fatoração? Sim. Ficou bem claro. Então, basicamente aqui não dá mais para a gente simplificar, porque 9 e 5 são... O 5 é um número primo, então aqui em cima deveria ser um 10, ou um 15, ou um 20 para a gente conseguir terminar de fatorar, ou terminar de simplificar. Então, basicamente é isso. É bom a gente explicar, porque, por exemplo, quando você vai fazer um cálculo muito grande, quanto menor sua fração for, o seu valor vai ser um número bem menor. Então, vai ser mais fácil de você manipular ele, mais fácil de você calcular. Agora, conceitos importantes. Toda fração, ela é uma divisão. Toda fração é divisão. Em uma fração, o valor de cima é chamado de numerador, foi o que eu tinha comentado lá em cima, era para gente ter falado esse conceito antes. Mas ok. O numerador é a parte de cima, e o valor de baixo, ele é chamado de denominador. E em uma fração, caso o numerador seja igual a zero, o resultado da divisão também é zero. Por que é zero? Porque aí não dá para a gente dividir, tipo, não tem como eu dividir 0 balinhas para 5 pessoas. Então, não tem essa lógica. Então, o resultado sempre será zero. Agora a gente vai dar uma olhada em razões e proporções. Razão é a mesma coisa que eu estiver falando que uma divisão. Então, se A é 4, B é 2, a razão de A e B será 4 sobre 2, ou 4 dividido por 2. Além da forma usual de mostrar uma divisão, que a gente usa o barra, a gente também pode usar esses dois pontos, né? Como tem esse exemplo aqui. Não sei se minha câmera está tampando, nem sei se está aparecendo na câmera, mas... Aqui. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês fazerem na prática. Imagine uma sala com 200 alunos. Eu vi um boi. Eu vi um boi. Filha. Bom, imagine uma sala com 200 alunos, onde 120 são mulheres e 80 são homens. A razão entre o número de mulheres na sala de quantidade de alunos será de 120 por 200. Eu vou ligar só a luz aqui da sala, já volto. Voltei. Bom, acho que para ficar mais claro, é só você pensar da seguinte forma. Eu acho que
Quando eu pensei dessa forma, destravou na minha cabeça. Aqui é a divisão. O numerador, ele é basicamente o valor de algo, o valor, uma quantidade. E o de baixo é a quantidade total. Então, é só você lembrar que o número total e o número quantidade. Por exemplo, aqui a razão, o 120 fica em cima, porque ele vai ser a nossa quantidade. A gente tem 120 meninas, 120 mulheres. E nessa sala o total é 200. Então, quantidade de cima, valor total embaixo. Quantidade de cima, valor total embaixo. Já a razão entre o número de homens nessa sala é de 80, porque são 80 homens, por 200, que 200 é a quantidade total. Então, fazendo essa divisão nos dois, dá esse número. O primeiro dá 0,6 e o segundo dá 0,4. Então, se vocês lembram um pouquinho da porcentagem, que a gente vai também falar um pouco, a gente vê o quê? A gente vê que 60% da sala é constituído por meninas e 40% da sala é constituído por meninos. Deu de entender? Sim. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Outro exemplo. Caso a gente queira saber quantas vezes o número 100 é maior que 4, o que faríamos? Para resolver esse problema, poderíamos simplesmente fazer a razão entre 100 e 4. Aqui já é diferente, né? A gente coloca o 100 em cima e o 4 embaixo. Porque nenhum dos dois a quantidade, no caso, não tem quantidade total. A gente quer saber a quantidade total. Bora para. Bom, o que a gente iria fazer? A gente vai pegar nosso 100, que é, no caso, a gente quer saber o número maior, né? Quantas vezes o 100 é maior que 4. E a gente vai fazer essa razão. Então, o nosso número 25, ou o nosso número 100, ele é 25 vezes maior que o 4. Pois é, isso é meio confuso, mas dá para entender essa razão aí. Se eu quero saber, quantas vezes o 120 ele é maior que 4. Então, a gente iria fazer isso, 120 por 4. Depois, só de fazer a divisão. Agora, a gente vai ver outro assunto, né? Que é a parte de proporções. A proporção é a mesma coisa de falar em igualdade. Então, proporções são igualdades entre razões. A gente aprendeu aqui que razões é divisão. Então, proporção é a igualdade de divisões. Ok. Aqui dá para ver, ó, se A sobre B e C sobre D são proporcionais, podemos dizer que a proporção estão em todos os lugares, inclusive o nosso dia a dia. Assim, entendi agora o slide. É porque a gente fez slides, a gente fez dois slides, porém cada um fez uma parte. Então, por exemplo, lá no MDC eu estava meio confuso porque não fui eu que fiz aquela parte. Mas depois eu volto sobre o assunto. Como eu estava falando aqui, deixa eu ver aqui o lápis, gente. É muito ruim porque tem vezes que não aparece aqui em cima. Pronto. Tá quebrado, meu amor, isso. Bom, então basicamente, se A sobre B e C sobre D são proporcionais, então a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. A sobre B é igual a C sobre D. Proporções estão em todo lugar, inclusive no nosso dia a dia. Olha, tá todo desenhado aqui o negócio. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Como assim, Bianca? Bora ver aqui o próximo slide. Propriedade dos meios e extremos. Essa propriedade é basicamente a regra de 3. Acho que todo mundo já viu a regra de 3, né? A famosa regra de 3. Vocês lembram dela? Sim, eu lembro.
Eu já vou dar uma passada de novo nela na prática, mas a propriedade dos meios extremos é basicamente regra de 3. A gente multiplicar aqui, ó, o A por D é a mesma coisa que C por B. Então, é só fazer esse chang-chang. Essa é a propriedade dos meios extremos. Portanto, aqui, ó, 18 por 3. Tá falando que ele é igual a 12 por 12. 12 por 2. Aí a gente vai fazer essa multiplicação. 18 vezes 2 por 3 vezes 12. Agora, beleza, eu já mostro certinho na prática como se faz a regra de 3. Deixa eu procurar aqui a borracha. Aqui é erase. Em uma receita, é no dito que a proporção entre farinha e sal é de 2 para 1. Caso tenhamos 150 gramas de farinha, qual seria a quantidade ideal de sal a ser utilizada na nossa receita? Ok. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir os valores, né? A gente vai pegar aqui o nosso sal, que é 2 por 1. Ele tá falando aqui que é igual a 150 x. Não tá certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai justamente fazer a multiplicação. A gente vai multiplicar os meios pelos extremos, que é a regra de 3. Aqui, então, será 2x é igual a 150. Aí a gente faz aquele negócio que a gente pega o 2, que está de um lado, ele passa para o outro. Aí vocês lembram que quando a gente passa de um lado desse sinalzinho de igual, a gente vai mudar a operação. Então, aqui, sempre quando um número está do lado de uma letra, ele está multiplicando. Então, se aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x será o quê? Exatamente. 75. A gente pode ver aqui o cálculo aqui, bonitinho. Eu vou apagar esse meu desenho. Mas deu de entender essa parte? Vai ter outros exemplos. Sim. Então, é isso. A gente saber que a proporção desse daqui tem que bater com a proporção do outro. Então, a gente sabe que caso a gente queira fazer essa receita, a gente vai precisar de 71 gramas de farinha. Ó, 2 para 1. Uhum. Então, a cada sal, não sei se é uma pitada, deve ser uma pitada de sal. Então, a cada pitada de sal, eu vou precisar de 75 gramas de farinha para nossa receita. Agora, a gente vai entrar em porcentagem. Beleza, já eu vou mostrar um pouco mais sobre a regra de 3. Ficou meio confusa, mas eu fiz outro exemplo. Quer dizer, eu fiz um exemplo, né? Esse aqui foi outro dos mentores que fizeram. Porcentagem. A porcentagem, também conhecida como razão centesimal, é justamente uma razão cujo denominador é 100. Então, vocês lembram que eu acabei de falar que razão é nada mais nada menos que uma divisão. Então, para indicar que algum número se refere à porcentagem, usamos o símbolo, esse aqui que é o porcentagem, esse símbolo de cima. Agora aqui chegou os meus slides. Uhul! Ou seja, 20%, por exemplo, é a mesma coisa que 20 sobre 100. Deixa meu irmão tá muito quieto, peraí. Pode brincar. A criança está quieta, já tá apontando algo, né? Ok. Olhando por aqui, a gente sabe que esse pontinho aqui é a mesma coisa de colocar 20 sobre 100, correto?
Então, caso eu queira transformar um valor em porcentagem, basta eu só multiplicar o mesmo por 100 e adicionar o símbolo de porcentagem. Aqui. Se por um acaso a gente quer transformar um número aqui, ó. Caso eu quero transformar esse número aqui, que é 0,25. Eu quero transformar ele em porcentagem. O que eu vou fazer? Se é uma multiplicação por 100, a gente vai mover as vírgulas. Você lembrou isso de mover vírgula? Sim. Então, por exemplo, se fosse 10, né, se fosse uma multiplicação por 10, a gente iria mover uma vírgula. Mas, como é por 100, a gente vai mover duas casas. Então, aqui, ó, tá aqui nós, movendo a vírgulazinha. Esse vai ser nosso papel quando a gente quer transformar um número em porcentagem. Então, aqui, ó, se aqui é 0,25, virou 25%. Se é 0,50, virou 50%. Se é 0,75, virou 75%. Então, a gente dessa parte. Beleza. Eu entendi. Ok. Ok. Agora, como que a gente vai fazer um cálculo usando porcentagem? Puxa! Da puxa! Ok. Quando o problema... Ai, gente. Tô respirando aqui, que meu Deus. Meu Deus. Quando o problema, ele pede 25% de 400. Eu acho que vocês já viram muitas vezes, eu acho, em questão, que pede porcentagem. Eu acho que porcentagem é uma coisa que utiliza muito, muito mesmo. Tipo, eu quero 50% de tal coisa, eu quero 15% de tal coisa. Eu acho que deve cair muito em Enem, porcentagem. Deve cair muito. Então, eu acho que é muito importante vocês conseguirem pegar isso na cabeça de vocês. E acho que tudo que a gente aprendeu ali antes, nos slides, vai ser bem mais fácil. Ok. Quando o problema ele pede 25% de 400. Por exemplo, ele está implicitamente pedindo que você calcule 25 vezes 400. Sabemos que 25% é a mesma coisa de 25 por 10. Então, temos a seguinte equação. Aqui tem uma super equação toda bonitinha, que quando eu pegar aqui a caneta vai ficar tudo estranho, mas... Ok. Como aqui está a explicação, a gente chegou a esse daqui, ó. O que seria isso? É o 25 sobre 100. A gente faz aqui. No caso, a gente não faz aqui porque acabei de lembrar que essa aqui é uma parte... Eu fiz a outra parte aqui bonitinha. Mas, enfim, chegou esse cálculo aqui. 25 por 100 vezes 100. Aí, esse aqui é um exemplo, caso você quer fazer rápido. Você já pegou a manha e você quer fazer rápido. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar os zeros. Acho isso uma coisa muito boa. É basicamente o que eu expliquei antes da simplificação. Na vez de a gente ficar usando números grandes, a gente pode ir cortando. Então, se tem a mesma quantidade de zero embaixo, em cima a gente pode cortar. Então, se o zero aqui fosse aqui em cima, fosse 2.500, a gente poderia cortar os zeros aqui de cima. Fazendo esse cálculo aqui, muito louco, né? No caso, cortou embaixo, cortou em cima, então ficou 25 por 1 vezes 4, dá 100. Vocês lembram? Ó, tem todo número, ele tem algumas coisas assim que estão implícitas. Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso. Por exemplo, vou pegar aqui o número 5. O número 5, qualquer outro número. Eita, quero só mudar aqui a cor. Todo número, ele é assim. Tá vendo? Todo número, ele tem essa barrazinha aqui de fração e tem um 1. Também todo número é elevado a 1. Todo número tem uma vírgula aqui. Tá vendo essas coisas? Acho que isso é o que mais pega, porque tem hora que a gente acha só porque não tá ali, é porque não existe. Mas na real, essas coisas existem. Vocês conseguem lembrar disso? Eu não entendi a pergunta. Vocês conseguem lembrar que todo número tem essas coisas? Todo número ele é elevado a 1, todo mundo tem uma vírgula aqui, todo número embaixo tem 1. Ah, tá, sim.
Então, é importante a gente lembrar disso, porque, por exemplo, aqui, 25 por 1, 25 por 1. A gente sabe que 25 por 1 é a mesma coisa que eu colocar só 25. Então, sabendo isso, a gente já cortou um pedação da nosso cálculo, né? A gente já não precisa colocar esse barra 1. Então, a gente só faz a multiplicação aqui. Caso fosse outro número, aí teria que fazer aquele cálculo lá que eu expliquei, que quando é multiplicação, a gente só multiplica de baixo por debaixo, de cima por cima. Mas, enfim, essa aqui é uma parte, assim, quando você já tá craquezinho e você já tá mandando bem lá no Enem, com isso aqui. Mas, beleza, para a gente chegar até ali, a gente precisa de prática. E para prática, a gente costuma utilizar a regra de três, a famosa regra de três. Como eu mostrei antes, a regra de três, a gente vai organizar, né? A gente vai construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. E depois disso, a gente vai identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, além disso, a gente ainda vai ter que ver se é inversamente ou diretamente proporcional. E logo após isso, a gente vai montar a proporção e resolver a equação. Aqui, por exemplo, 25%, né? 25%. 25%. Então, eu coloquei o 25%. Eu sei que o total é 400. Então, eu não posso colocar 400 aqui em cima. Que lembra que eu falei? Embaixo é o valor total das coisas que a gente tem. E em cima é um valor partido. É um valor que a gente vai para a parte. No caso aqui, a gente quer saber a parte, né? De 400. Então, por isso que fica em cima. Acho que é interessante a gente conseguir dar uma gravada nessas coisas, porque ela ajuda muito para a gente organizar a nossa tabela. Construindo a tabela é só a gente multiplicar cruzado. A gente multiplica aqui esse por de baixo e esse pelo de cima. Fazendo esse cálculozinho, deu o quê? 100 vezes x, deu 100x. 25 por 400. Aí aqui deu 1.000, né? 25 vezes 400 dá 1.000. 10.000 no caso. Meu Deus, eu tô meio míope. E depois disso, o número tá aqui, tá multiplicando, como eu falei. Se ele tá multiplicando, quando ele passa aqui, ele começa a dividir. Então, se aqui tá multiplicando, passou para dividir. 10.000 dividido por 100, a gente pode fazer o quê? Simplificar. Só cortando esses zeros. Corta zero aqui, corta zero aqui, corta zero aqui, corta zero aqui. Após esse cálculo, por exemplo, assim, se aqui fosse 18, como eu estava explicando, e aqui fosse 16, daria para a gente ficar simplificando, tá bom? Então, assim, se eu não quero fazer logo essa divisão, eu posso ir simplificando por 2, depois por 2, por 2, até dar um número pequeno e eu fazer aquela divisão. Então, por exemplo, se você estiver sem calculadora, então você pode simplificar os números porque fica mais fácil para ti. A gente simplificando aqui, o resultado deu 100. Tá vendo que o resultado deu o mesmo que esse? Então, vocês podem fazer dessas duas formas, montando a tabela ou já indo meio que direto, né, por esse raciocínio. Deu de entender essas duas formas? Sim, mas você vai disponibilizar, né, esse slide? Vou. Eu vou Ah, tá. utilizar. Bom, dele vocês podem olhar depois e tentar fazer os cálculos, coisas. Tá, posso repetir sim. Bom, eu vou pegar aqui a borracha. A regra de três, mas qual parte específica? Você não conseguiu entender a parte de construir a tabela ou essa parte de cálculo? Ah, a parte do cálculo. Beleza. Aqui no cálculo, a gente tem que lembrar o que é isso. Eu esqueci agora o nome. Peraí. Eu vou lembrar aqui o nome que a gente dá, que é o nome é diferente. Na programação a gente chama ele de variável. Hum. Hum. Bom, meu Deus. Eu escrevi aqui uma coisa.
Ok, não era isso. Eu esqueci agora o nome da letra que a gente chama. Mas tem um nome certinho para chamar ela, né? No caso, a gente vai chamar ela de X, mas o X ele poderia ser substituído por qualquer outra letra. Ele poderia ser um Y, ele poderia ser um J, um K. Só que a gente costuma utilizar o X porque é mais fácil, a gente usa X para tudo. Ah, quero saber o X de tal valor, o X de tal coisa. Mas a gente pode usar outra letra. Ela tá ali só para a gente saber o que ela é. Você pode até ver aqui que x vai ser igual a 100. Então, assim, caso eu quiser tirar a prova real, quer ver se aquilo tá real, tá certo ou não, a gente vai substituir a letra. A letra tá ali só para nos auxiliar. O que a gente fez aqui? A gente pegou o 100, né, que é o 100% aqui, a gente multiplicou pelo de cima, que a regra de 3 é basicamente a gente só sabe três valores e a gente quer encontrar o quarto. Então, na regra de 3, a gente faz aquela multiplicação de x. A gente multiplica a parte de cima pelo de baixo, né? Só que a gente não multiplica a parte de baixo aqui, a gente multiplica pela parte de baixo do outro. E aqui o de baixo pelo de cima. A gente faz um x, literalmente um x. Aí eu acho bom, quando você faz essa multiplicação, você começa fazendo ela pelo número que vai ser multiplicado pela nossa letra. Porque quando você for passar aqui, vai ficar melhor visualmente para você. Ok, multipliquei 100 por x, deu 100x. Aqui eu multipliquei 100 por 400. Deu 25 vezes 400. Na calculadora, ou vocês podem calcular no papel, o resultado dessa multiplicação dá 10.000. E aqui continua 10x. Tá vendo? Aqui continua 10, oh, 10x não, 100x. Meu Deus, eu tô confundindo os números. Mas aqui continua 100x. Então aqui vai continuar porque a gente não sabe o valor de x. A gente justamente está fazendo esse cálculo aqui para a gente conseguir identificar o nosso valor de x. Então, x, por enquanto, ele não é nada. A gente quer saber o que ele é. Aqui, 100x é igual a 10.000. Ok, 100x é igual a 10.000. Então, provavelmente, o número que a gente multiplicar por x, ele vai ter que dar 10.000. De alguma forma, ele vai ter que dar 10.000. Então, a nossa função é saber por qual número a gente vai multiplicar esse 100 que vai dar 10.000. Então, daria para a gente pensar na hora aqui, mas é bom a gente fazer esse cálculozinho. Então, ok. Aqui deu 10.000. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar nosso x, porque a gente quer saber o valor dele. Isolando ele, a gente vai pegar esse 100 aqui e vai passar para o outro lado na nossa expressão aqui numérica. Então, passando para o outro lado, aqui ele está multiplicando. A gente tem que lembrar que a multiplicação ela é o inverso da divisão. Então, aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, tipo, se fosse só um número negativo aqui, ele iria passar pelo outro lado, somando. Mas, como aqui é só uma multiplicação, então ele vai passar dividindo. A gente não muda o nosso... Qual é o nome? A gente não muda se é positivo ou negativo. A gente só muda a nossa operação. Ok, cheguei aqui, deu 10.000 dividido por 100. Aí você pode fazer o quê? Você pode pegar a calculadora e colocar 10.000 dividido por 100. Você pode fazer isso. Mas caso você está fazendo lá uma lista com 10 questões, e nessas 10 questões você tem que fazer rápido, assim, e se você vê que tem zero aqui, você pode cortar. Mas nada te impede a você pegar o 10.000 e dividir por 100. Pode fazer isso, 10.000 dividido por 100. Mas caso você queira facilitar as coisas, você pode cortar o de baixo por de baixo. Ele só pode cortar caso tiver aqui em cima a mesma quantidade de baixo. Então, tem que olhar isso. Se por acaso aqui em cima só tiver um zero, então embaixo eu só vou poder cortar um zero. Cortando aqui, né, sobrou 100. Então, 100 dividido por 1 é 100. Deu de entender? Sim. Beleza. Então, basicamente isso. A gente faz essa regra do 3 porque a gente não sabe o resultado do quarto valor. Então, o quarto valor é o nosso x, mas você pode falar, eu quero que ele seja y. Tu pode fazer. Se você sabendo depois o final o valor dele, você consegue trocar, né? No caso, você não importa a letra. Nada. Agora a gente vai ver o próximo. Aqui é uma dica para você facilitar.
Tipo, por exemplo, quando você quer 50% de algo, você já sabe que 50% é metade do valor inteiro, né? Se 100% é tudo, 50% é metade. Então, logo quando você pensar, eu quero 50%, por exemplo, cacau, né? Tem chocolate que é 50% de cacau. Então, ok. Se eles usam 100 gramas de cacau para fazer tal coisa. Então, 50% de cacau vai ser o quê? Vai ser 50 gramas. Vai ser a metade. Então, uma forma de facilitar é só você dividir. Só você dividir e depois você. Só dividir, né? No caso aqui. Aqui pegou, por exemplo, alguns outros valores. Aqui pegou 50%. O X, que é o valor que a gente quer saber, a gente só vai dividir ele por 2. Porque eu sei que 50% é a metade. 50% dividido por 2. Agora eu quero saber 70% de. 60, eita, 75% de algo. 75% de algo é a mesma coisa de 3 por 4, que no caso que eu vou fazer aqui já é um cálculo mais diferente. Porque tá vendo aqui, o numerador, que é a parte de cima, ele não é 1, né? Então, peraí. A gente subir essa caneta aqui é complicado, peraí. Caneta, eu necessito de ustedes. A aula tá ficando um pouco grande, mas tá dando para compreender as coisas? Sim, sim. Sim? Beleza. Aí eu não tô conseguindo ver a minha caneta. Achei, peguei minha caneta. Ah, não, aí eu, que lindo. Eu pego a caneta e eu sumo o site. Aqui, peguei a caneta. Beleza. Ok, o que acontece? Tá vendo aqui no numerador? Aqui só ficou x porque em cima é 1. Se aqui é 1, então eu não preciso colocar x vezes 1 sobre 2. Isso aqui não é necessário colocar esse 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Só que aqui em cima, tá vendo aqui? Eu coloquei o 3. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar o x, que é o valor que a gente quer saber, vou multiplicar por 3, e depois disso eu vou multiplicar por 4. Esse resultado aqui é a mesma coisa da gente fazer a regra de 3 com 75. É a mesma coisa, eu pegar 75 sobre 100 multiplicado por tal valor. Vou pegar aqui 500, né? 500 total de uma coisa. Fazer aquela regra de 3. Então, isso daqui seria a mesma coisa se eu mexer com isso aqui. Essa é uma forma simplificada, né? É quando você já pega o embalo das coisas. Beleza, já está acabando. Só vou mostrar o que é um inversamente e diretamente proporcional. E depois vocês fazem atividade cada um em casa. Quer dizer, todo mundo tá em casa, né? Mas cada um faz no horário que puder. Chegamos aqui, né? Aqui tá um exemplo. Aqui, ó. O 25%. 25% é a mesma coisa eu pegar o valor aqui e dividir por 4. 50% é a mesma coisa dividir por 2. 75% é a mesma coisa que eu multiplicar por 3, o número, depois dividir por 4. E 100% é a mesma coisa de eu dividir por 1, porque 100% é o total da coisa. Aqui tem um cálculo aqui, ó, de porcentagem. Beleza. Aqui está um exemplo de cálculo, vocês podem depois olhar no slide. Aqui é uma coisa diferente. Aqui são as grandezas. Lembra que eu falei sobre grandeza inversamente diretamente proporcional? Eu não cheguei a explicar, mas eu comentei lá atrás. Para que a gente vai precisar fazer as grades, né? Fazer as duas tabelas e depois a gente vai identificar se aquilo ali é inversamente ou diretamente proporcional. Ok. O que é uma razão inversamente proporcional? Uma razão inversamente proporcional é quando ambos valores aumentam ou diminuem. Peraí. Pera, tá ao contrário, gente. É ao contrário dos dois. Agora que eu tô vendo. É uma diretamente. Agora eu tô vendo o slide. O slide tá meio errado. Então, quando é diretamente, é porque as duas estão na proporção direta. Ambas estão diretamente
crescendo ou diretamente diminuindo. Depois eu irei arrumar o slide e vou mandar para vocês. E quando é inversamente proporcional, é porque uma está subindo e outra está descendo. Uma está subindo e outra está descendo. Aqui um exemplo de uma diretamente proporcional. Ok? Não é isso, está ao contrário. Na bula de um remédio. Ok, tá dando. Ai, gente, peraí. Coitada dela, sério. Ai, gente. Tá muito. Que bom que você sabe que tá muito alto, amor. Que bom que você sabe que tá muito alto. Tem consciência, pelo menos, né? Aqui, aqui. Ok, meninas. Voltando aqui rapidões. Aqui tá ao contrário. Depois vou arrumar um slide e vou mandar para vocês. Aqui um exemplo de uma razão diretamente proporcional. Na bula de um remédio para crianças, a dosagem recebida é diretamente proporcional ao peso da criança, sabendo que são recomendadas 3 gotas do medicamento a cada 2 quilos. Então, a dosagem oferecida para uma criança que tem que tem 18 quilos é de... Então, você quer falar alguma coisa, Agatha? Mãe, se eu sair, eu não posso assistir a aula, Eu vou mutar. Então, basicamente, ele é proporcional, diretamente proporcional, porque quanto mais a criança tiver peso, então mais gotas irão precisar. Então, se eram 2 quilos, né? A cada 2 quilos vai ser 3 gotas. Então, se uma criança tiver 18 quilos, também vai aumentar a quantidade de gotas. Então, a gente vai fazer aquela multiplicação normal, aquela multiplicação de x. Caso for inversamente proporcional, que aqui é um exemplo, ó, um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Ah, beleza. Eu vou continuar gravando, depois eu disponibilizo. Você vai agora? Não, a conta que eu tô falando, eu tô me referindo à conta, porque como é enfermagem, a gente tem que saber. Aí eu tô me Ah, referindo à conta. Eu vou quando der 6h25. É tá. porque como minha garganta é inflamada e o pessoal daqui de casa quer me levar no hospital. Ah, é Aí bom, é eu bom. vou terminar a conta para poder ir. Ah, eu entendi agora. Eu achava que você ia fazer alguma coisa do curso. Não, Mas é a basicamente conta. isso. Eu vou arrumar aqui o slide depois, mas tá trocado. Então, quando é diretamente proporcional, é quando você entende que é algo que está crescendo, então outra coisa também vai estar crescendo. Então, tipo assim, quanto mais peso a criança tiver, então a quantidade de gotas serão maiores, né? Tipo, faz sentido. Aí, por exemplo, se eu quero fazer um bolo. Então, a proporção para fazer tal bolo, uma receita, é isso aqui. Mas eu quero fazer uma receita que dê para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem, né? Quanto for para mais pessoas, então maior a quantidade de ingredientes serão. Então, se aqui um lado dava para fazer o bolo com 2 ovos ou 3 ovos, o outro vai ser tipo o dobro, né? Vai ser 6 ovos. Então, basicamente é isso, o diretamente proporcional. Os dois estarão crescendo. Aí, o inversamente proporcional é quando o aumento da medida, ela não é a mesma que o outro. Então, tipo assim, um lado vai estar aumentando e o outro lado vai estar diminuindo. Aqui um exemplo. A gente usa, acho que, muito isso em física. É, em... Aqui um exemplo. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso em uma velocidade média de 60 quilômetros por hora e levou 3 horas. Tá vendo aqui? Quando a gente mexe com velocidade, é diferente. É a mesma coisa se a gente estivesse falando aqui, tipo, sobre uma obra, funcionários. Se a gente tem tal dias e a gente tem tantos funcionários, o que vai determinar é a quantidade de funcionários. Então, quanto mais funcionários tiver,
mais rápido eles irão conseguir terminar. Então, tem muito isso dessa quantidade. Então, tipo, quanto mais funcionários tiverem, menor vai ser a quantidade de dias. Então, deu para ver o que é inversamente, diretamente? Pra gente entender? Sim, deu para entender, sim. Então, é basicamente isso, o diretamente, inversamente proporcional. Depois vai ter o slide, vocês podem olhar certinho. Aqui, ó. Aqui tem um cálculo com 3 grandezas. Que... Deixa eu ver. Depois vai ser só exercícios, mas o cálculo com 3 grandezas é basicamente o que eu falei, ó, trabalhadores, carros, dias, e a gente tem que dar essa olhada, se eles são inversamente ou diretamente proporcional, se ambos vão estar crescendo ou se eles vão estar diminuindo. Aí aqui nesse exemplo, tá vendo? A gente começa pelo x, a gente vai procurar o valor desse x, ó. X, 3x vai ser a mesma coisa de eu multiplicar esses dois aqui, ó. Esse Oi, Niquinho. 10/20 por esse 2 e 3. Vou colocar a minha no seu pé. E eu multiplico eles cruzamente. Tá seu pé. Bom, o Niquinho aqui tá falando. Beleza. Eu vou só finalizar aqui, que eu acho que já acabou. Depois vai ter o slide aqui para vocês, né? Vocês vão poder olhar certinho, bonitinho, dar uma estudada, porque é bom dar uma olhada. E em breve eu mando para vocês uma listinha para vocês fazerem um cálculo. E também tem essas questões aqui, ó, que são 4, que eu acho que elas são as principais. Aí acho que dá para cada uma fazer, né? No caso. E depois eu falo um pouquinho no próprio grupo lá sobre MDC, que deu um branco na minha cabeça também. Mas é isso, meninas. Essa foi a aula de hoje, foi um pouco mais longa, porque foram muitos conteúdos. Querendo ou não, eles são bem base para qualquer outra coisa, porque é fração. Fração a gente vai mexer com várias outras coisas. Então, é isso. O que a Mel foi? Agatha, você tá aí? Depois eu posso fazer umas perguntas, não tem nada a ver com isso que a gente aprendeu hoje. Pode sim, pode sim. Quais são? Não, é porque você passou, né, na UNB e tal. Mas, assim, eu não fiz o PAS. Na verdade, eu fiz um, só que eu odiei. Aí esse foi o motivo para mim desistir de entrar na UNB. Porque, a princípio, eu nem queria estudar aqui, né? Uhum. Só que eu vou fazer o Enem. Porque, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que entrar na UNB. Não que seja uma faculdade ruim, é porque o meu sonho mesmo era estudar fora. A meta, né? Só que a meta. Só que o que me deixa confusa é a quantidade de materiais que eu tenho que ter. Por exemplo, a minha amiga, ela já tá passada. Ela pode fazer qualquer faculdade. Ela passou, sei lá, no 8º ano no Enem. No 8º ano eu tava fazendo o quê? Comendo terra. Só que ela tem muito material da escola, tipo, muito. Da escola não, do Enem. Ela tem, assim, um caderno para cada matéria. E no Enem é muita mais coisa. Aí eu queria perguntar como é que você fez, tipo, de material, sabe? Porque eu preciso comprar logo para começar a estudar. E esse Amiga. conteúdo que você ensinou hoje, eu já tinha estudado e eu achei muito bom, porque isso é a matemática básica. Uhum. Eu tenho um cronograma aqui, eles são, tipo assim, tudo que você explicou é os primeiros tópicos que eu estudei de matemática básica. Então foi muito bom, porque revisou e enriqueceu muito aqui na minha cabeça e não é me deixar esquecer. Bom, eu acho que o negócio não é os conteúdos, eu acho que conteúdos não, no caso, tipo, material. Eu acho que o importante é a organização. Tipo, uma amiga minha, que ela fez anos de cursinho, ela me deu, tipo, um monte de apostila e tal, só que eu não consegui usar nenhuma dessas apostilas, porque a gente não tem tempo. É tipo, não adianta ter um caderno para cada matéria, tem que pensar assim, não adianta ter, porque passa tão rápido, tipo assim, a gente já tá finalizando o mês 4. Então, Nossa, eu imediatamente tenho crise de ansiedade. exatamente, eu já tô assim, meu Deus do céu, tá passando muito rápido. O que eu te auxilio é fazer o quê? Você fez um cronograma, né? Você começou a estudar. É você fazer resumos e procurar atividades.
tipo, exercícios, porque eu acho que isso é o que mais pega na cabeça. Igual, eu falei para vocês tentarem fazer depois as atividades, porque isso que vai ficar na sua cabeça, isso que vai fazer você aprender. Que não adianta você ver 1001 conteúdos. Vai lá no banheiro, Niquinho. Não adianta nada você tipo, aprender 1001 conteúdos da teoria e a prática não saber. Então, acho que o que eu te auxilia é você pegar um caderno para você fazer esses exercícios, se você puder imprimir alguma prova anterior, mas a gente vai estar aqui auxiliando com a matemática, né? E eu acho que a gente vai tentar focar ao máximo nesses vestibulares, tipo, procurar questões para poder ajudar mesmo, né? Para ter menos um peso. Cara, eu tenho muita dificuldade em matemática, em física, Nossa. química, meu Deus do céu, eu volto a morrer. Mas é porque algo assim, eu acho que não é algo muito focado na escola, tipo, pelo menos na minha escola, ainda mais a pandemia, né? A gente não aprendeu, basicamente. Tipo, as coisas que eu aprendi por fora. Eu não consegui aprender física direito, porque a professora não podia passar, basicamente. Como que uma pessoa vai aprender, tipo, a fazer um calcular de um físico lá, sendo que não sabe nem fazer uma fatoração, sabe? Quer dormir? Pode dormir na minha cama. Então, tipo, eu acho que as coisas que me ajudou muito a passar foi fazer o PAS, porque com o PAS eu aprendi, tipo, querendo ou não, o PAS é um pouco mais fácil de... Você pretende fazer o quê? Arquitetura. Só que assim, para a faculdade que é entrar, que eu queria passar na USP, sonhando alto até demais, a nota de corte, que é a menor, né, das pessoas que fizeram, é tipo assim, 7,96. A maior nota é 820. E esse vai ser o meu primeiro Enem. Então, assim, qual a chance de eu... Não é que eu não duvido de mim, não duvido, mas eu nunca tive experiência, assim, de fazer prova. Eu só fiz simulado